Shalom, shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Amém, amém. Amém, amém, Amém. amém. Acho que ele está me imitando. Ei, pastora Fátima. É. Não foi? Peraí, que eu já vou enviar já. Meu Deus. Ah, por isso que tem pouca gente, então. Ah, tá. Deixa eu compartilhar aqui. E o lugar mais Só um alto, minuto. Será que eu eu compartilhei em outro quero lugar? Meu estar Deus. Nossa. aos teus pés. Irmãos, eu devo ter compartilhado em outro grupo. Só misericórdia. E o lugar mais alto, Obrigada, obrigada, irmãos. eu Deus quero abençoe. estar Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então vamos lá. aos Em nome de teus Jesus, pés. obrigada, obrigada. Quem está ajudando aí, olhando as coisas para nós, está lá, ficou um pouquinho para cima, o pessoal não viu. Mas vamos lá. Em nome de Jesus, E o vamos orar? lugar mais alto. Então vamos lá, em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te engrandecer, te louvar. Oh, Dar a ti toda a honra e toda a glória, Pai. Espírito, Muito sabedoria. obrigado por esse dia, obrigado por essa escola, obrigado Espírito, pela tua sabedoria. visitação, obrigado por esses dias que estamos Sim. vivendo agora, de uma visitação de alegria, de manifestação da tua presença, Pai. Precisamos mais e mais de ti. Nós precisamos realmente ter uma consciência, se nós queremos mesmo o mesmo lugar mais alto, é estar aos Sim, teus meu Deus. pés. Há um preço para pagar, ó Pai amado, para estarmos nesse lugar. Sim, Porque Pai. quando as coisas começam a acontecer, quando as coisas começam a chegar nas nossas mãos, Sim, meu nós Deus. teremos que tomar a decisão se nós queremos um lugar alto, um destaque para Sim, nós, Pai. ou se realmente os teus pés continuarão a nos satisfazer, os Aleluia. teus pés Te louvo, Pai. serão atrativos para nós, porque Bendito. nós, quando nós estamos em dificuldades, em problemas, os teus pés é um lugar excelente. Sim. Mas quando há um momento de largueza, onde há a tua visitação, a tua Sim, meu misericórdia, Deus, por favor. parece que os lugares altos nos atraem tanto, então tenha misericórdia de nós. Sim, meu Deus. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos nos guardar em Ti, Pai, saber que não Sim. existe lugar alto a não ser estar nos Teus pés, Pai. Sempre a ti. Não existe nada fora da Tua presença, fora da humilhação, Queremos fora da vir a esse humildade, lugar. fora do quebrantamento. Tira de nós toda essa ilusão, essa Sim. soberba, essa arrogância, Sim. independência, essas facetas de Satanás, ó Pai, que Sim, quis meu um Deus. lugar tão alto e foi para uma derrocada infinita e para sempre. Verdade, Tenha Jesus. misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos tira essa natureza tão diabólica que faz com que nós fiquemos tão olhando tanto para essas É coisas, verdade, Jesus. cobiçando, ansiando, falando, fazendo planos. Pai, tenha misericórdia, nos remove desses Sim. ambientes de tanta contaminação, Sim, desses Pai. ambientes de tanta luxúria, muitas vezes, de É verdade, tanta Deus, por favor. indagações, por que só isso, por que aqui, por que lá, gostaria daquilo, são manifestações realmente, não que não possamos almejar algumas coisas, temos que almejar, temos que estar vivos, e nós vivos nós temos que crescer, mas é um crescimento tão dentro da tua palavra, Sim, tão meu Deus. encaixado em ti, porque se o Senhor não crescer junto, nós cresceremos tudo defeituoso, tudo cheio de anomalias, cheio Sim. de coisas que não concernem com o teu reino, e Sim, teremos muitos, muitos, muitos problemas, Pai. sim, Pai. Seremos monstrificados, seremos visitados por espíritos que vai nos levando a lugares tão distantes de ti que vamos perdendo a forma, Sim, meu vamos Deus. ficando realmente distorcidos por dentro Meu e Deus. começamos então a entrar em lugares de aberrações, Sim, Pai. aonde a tua presença não está mais Sim, e meu Deus. achamos que estamos com o Senhor, achamos que estamos conseguindo avançar e estamos já numa derrocada Sim, meu muito Deus. terrível. Tenha misericórdia de nós. Que lugar mais alto que nós queremos e podemos ficar e almejar é aos teus pés, mas de Sim, meu verdade, Deus. Em que nome essa realidade esteja sobre as nossas de vidas. Jesus, ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Amém, amado. Shalom, shalom para todos que chegaram agora. Glória a Deus. Shalom, shalom. Missionária Kátia. Deus nos abençoe. Bom dia, Shalom. Bom dia. Aleluia. Será que foi mesmo que tá pouca gente, né? Foi assim. Bom, apesar que foi de pouquinho, né? E ontem teve festa também, né? Às vezes o pessoal celebrou. Então vamos lá. Bom dia, irmã Elaine. Deus abençoe. Em Amém. nome de Jesus. Então vamos lá, amados. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das alianças ilegais e ilegítimas, dos problemas que elas trazem. Não é? O que é que está acontecendo, por exemplo, nós vamos colocar a pastora Isa, Deus abençoe. Vamos colocar aqui agora
a problemática da fornicação, do amaziamento, dos filhos gerados em fornicação, a problemática da bastardia geracional vai ser tratada, a problemática do homossexualismo, do lesbianismo, do adultério, da masturbação e do abuso sexual. Amém, amados? Não Então, acaba hoje. Pastor Irmã Márcia, Deus abençoe. Pastora Suélia, Renata, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Qual é a problemática da fornicação? Eu vou ler aqui, amados, porque eu estava revendo, né? Esses estudos, como eu disse, são estudos velhos, e que o Senhor está dando para atualizar. Tá acontecendo. Eu comecei a falar, ele... tempo para mim. Pode falar. Não, é que assim, ontem eu estava conversando com uma pessoa, estava falando a respeito de negligência. Aí ele falou assim, pastor, todo pecado começa com uma negligência. Sim. O pecado começa com uma negligência. E aí eu vou dar uma plagiada aqui, porque eu ajudei ele também. Ontem a gente conversou sobre a palavra, então tem meio a meio, aí eu tenho direitos autorais também nessa palavra. Então, o que que eu entendi? Que a negligência, ela é algo que realmente ela vai nos levar para um campo de pecaminosidade. Sim. Não tem o que fazer. Você vai pegar ali Davi, que nós estamos falando bastante, Salomão, e Saul, e Esaú, todos começaram a sua queda através de uma negligência. Através de estar fora, e o que para mim se formou ontem como uma negligência? Estar fora do lugar que Deus mandou a gente estar. Sim. Negligenciamos a voz, negligenciamos a palavra, negligenciamos um comando. Então, através da negligência, nós vamos automaticamente se estabelecer num lugar de pecado, porque se não é onde Deus mandou, a recíproca é verdadeira, nós estaremos num lugar fora daquilo que Deus mandou. Sim. E aí, até eu dei exemplo da minha vida para ele a respeito do meu comércio, do que eu fiz, da que eu já falei aqui do mapa que eu rasguei, então eu tinha uma direção específica. Eu negligenciei aquela direção específica e fiz o meu mapa e andei na minha direção, eu fiz um caminho para mim. Sim. E aí Deus ficou só observando. E agora eu vivo o que de Deus? Tá ruim a minha vida? Não tá. Mas era para estar bem melhor? Com certeza. Sim. Esses 12 anos pagando conta foram gostosos? Péssimos. Sim. Quase me matei, né? Que a gente já sabe. Quase, não só por isso, mas pela decepção de tudo. Mas está embutido dentro desses 12 anos de sofrimento, dentro de uma negligência que começou lá atrás, em 2010 para 2011. E eu fui acertar isso há um ano e pouquinho atrás agora. E então, o que acontece? A negligência ela vai nos estabelecer, e eu quis falar um pouquinho antes dela, porque nós vamos começar falando de masturbação, de prostituição, fornicação, isso daí é até uma ilusão do diabo fazer a gente focar tanto em cima desse problema. Isso aí não é nada. A masturbação não é nada, perto daquilo que nós temos entendido dos desdobramentos da. Sim. Então, o nosso maior problema é justamente pararmos no âmbito do começo, o primeiro passo. Eu fui lá, deitei com a mulher, deitei com o homem, aqui está o meu problema. Não, seu problema começou aí e ele se tornou tão insignificante perto disso, tanto é que se nós nos arrependermos só disso, não vai adiantar nada. Verdade. Porque os desdobramentos do que isso alcançou, até onde foi tudo isso que a gente fez, que está a nossa grande luta. Sim. Porque nós não sabemos aonde foi parar todos os fragmentos desse pecado, todos os pedaços disso. Nós vamos sair catando isso daí para restaurar tudo isso em arrependimento, em humilhação, para poder montar de novo essa peça. E aí, provavelmente, nós iremos viver sempre um plano B, C, D, E, Z, e tomara que tenha uma letra para o nosso alfabeto de pecado. Sim. Porque hoje, por exemplo, na minha vida financeira, na minha vida aqui como na minha cidade, nas coisas, eu vivo o plano H, M. Meu Deus. Porque eu fui me perdendo, mas Deus tinha um plano A, plano perfeito. Esse aqui, filho, ó, faz isso aqui, que o papai tá nisso aqui, ó, assinado, papai. Aí eu falo, papai, deixa o filhão dar uma turbinada nisso aí, deixa eu ajudar o senhor tá meio cansadão. Aí tudo bem, você ajuda. Só que na sua ajuda você atrapalha. Sim, com certeza. Na nossa ajuda a gente mancha o mapa. E aí vai vir o plano B, C, D, porque Deus é bom, é misericordioso, é tremendo, e é tudo aquilo que a gente vai desfrutar
que nós não precisaríamos de nada disso. Por isso que a misericórdia, a gente fala que é uma coisa realmente que vai entrar depois que o barco está afundando. Eu não precisaria da misericórdia de Deus nessa parte minha aqui, se eu tivesse andando na bondade. O Sim. mapa era a bondade. Tó, faz isso aqui. Sim. Já viu do começo ao fim, o melhor que tem para vocês é isso aqui. Bondade de Deus. Fechado. Aí eu jogo fora e faço o meu. O que que eu tenho que fazer? O que Deus corre para fazer por mim? Misericórdia. Só que a misericórdia dói. A misericórdia, ela tem uma parte nossa. A bondade é só Deus agindo. E você encaixa naquilo e flui. E a volta ao Éden. Você está vivendo como Adão vivia. Bondade. A misericórdia, você está voltando para lá. Então, esse momento de voltar, esse momento do filho pródigo voltar para casa, dói. Sim. Porque ele sai rico, ele sai montado na grana, ele sai famoso, ele sai todo mundo aplaudindo, olha a coragem que ele teve, desafiou o pai, na época saiu com dinheiro, e um monte de animal, e mulherada correndo atrás, roupa nova, tênis novo, tá uma bênção, vai embora. Quando ele volta que é o problema, meu avô falava, a volta que é triste. Sim. E a volta, nesse caso, ela é muito triste. Sim. Porque agora ele volta pobre, quebrado, passando fome, sujo. Porque ele não deve ter se apresentado muito bonito diante dos olhos do pai dele, porque o pai dele mandou correr, sandália nos pés, roupa, o cara estava um andarilho. Sim. Mas ele sai rico, porque ele sai rico dele mesmo. Sim. E ele volta com a pobreza que o diabo tem para dar para ele, Sim. quando a gente se apega nas riquezas que o diabo dá para nós. Sim. Ele tinha uma riqueza na bondade do pai, fica em casa, aqui você está suprido. Pai, esse plano do Senhor para mim está falido, eu vou embora. Pego o meu mapa e saio. Depois a volta vai doer. Então a misericórdia, o pai teve misericórdia, recebeu, só que o trajeto de volta é muito difícil. Se adaptar depois na casa de novo foi muito difícil, porque sempre tem aquele olhar de acusação, sempre tem aquela palavra, sempre tem aquele negócio, será que ele vai fazer de novo? Não devia ter recebido. Não, então tem tudo isso que a gente passa, que agora, por exemplo, na minha cidade, que é muito pequenininha, para mim aqui é péssimo. São 10 mil habitantes, que todo mundo me conhece. Então todo mundo sabe que eu abri um mercado, um negocinho pequenininho, foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando eu dei o passo, parecia que a cidade falou assim, nossa, o cara, olha de onde ele saiu, aí afunda. Aí envergonhei o meu nome, da minha esposa, o de Jesus, que é o mais importante, Do seu filho. do meu filho, Nosso filho. nosso filho. Então, os desdobramentos disso que vai. Eu não sei as feridas que ficaram no coração do Mateus, o que ele teve que se tratar lá para poder se recompor disso. Eu não sei o que eu poderia estar fazendo para ele hoje, graças a Deus ele está tranquilo, mas eu poderia estar ajudando muito mais ele, estar com ele. Hoje eu não ajudo ele em nada, na verdade. Sim. Só com a palavra mesmo, com a oração e com o meu beijo, mas assim, eu falo financeiramente, poderia estar numa situação que eu pudesse oferecer um conforto para ele. Talvez o netinho que eu estou esperando para 2 anos para frente, que ele fala, pai, precisa dar mais uma estabilizada financeira, talvez já tivesse chegado. Porque falou, ó, a gente já tem aí, cara, dá para a gente ir. Entendeu? Então, os desdobramentos. Então, hoje presta bastante atenção nisso. Não foque tanto assim, me prostituir. Tá, agora vai, desdobramento. Na prostituição engravidou, na gravidez abortou, na prostituição estava prostituindo com um homem que era casado e que teve adultério e que você arrebentou o casamento dele. Mas é problema dele que seria com outro, mas foi com você e o pecado está sobre os teus ombros. Essa transferência também tem que tomar muito cuidado. Às vezes no comércio mesmo aqui a gente não vendia bebida alcoólica, cigarro, nada. E as pessoas falavam assim, mas se eu não comprar aqui, eu compro em outro lugar. Vai dar na mesma, eu bebo do mesmo jeito. O cliente falava, cara, você vai beber e comprar onde você quiser, mas aqui, não. Das minhas mãos, eu não vou te vender algo que eu prego contra, que eu sei que vai arrebentar sua família, sua saúde, então eu não vou ganhar dinheiro com o pecado. Aqui no meu comércio você não vai comprar isso. Mas os argumentos são muito fortes. Então, às vezes é um confronto do nosso pecado, a gente fala assim, mas se eu não tivesse me deitado com ele, se eu não tivesse traído a mulher dele com ele, outra teria feito isso, mas foi você que fez. Então, quem tem que se arrepender é você. Quem foi usada como instrumento de Satanás para arrebentar aquele casamento lá, foi a sua vida. Onde o diabo achou lugar no coração, foi no seu e no meu. Então, quem tem que se arrepender disso sou eu. Não adianta eu falar assim, a minha esposa teria feito tal coisa se fosse com outro, mas fez comigo. Então o negócio está sobre a minha vida. Então, hoje, focar bastante nisso. Desdobramentos, até onde nós chegamos com tudo que nós fizemos.
Amém? Amém. Amém? Amém, amados. Então, Mais vamos... uma coisa, peraí. Então, amados, vamos lá. A problemática da fornicação. Gostei muito dessa palavra, Mandelava. É um abismo, chamou outro abismo. Glória a Deus por isso. A problemática da fornicação. Vou ler aqui, amém? Na realidade, há um princípio de ódio para essa relação. Então, toda relação sexual ilegal, ilegítima, há um princípio de ódio nela. Então, tudo que recorrer, como o pastor falou, tudo que é consequência desse relacionamento, em primeiro lugar, está pautado no ódio e não no amor. Ai, mas eu amava ele. Não, você não amava ele, não. Ah, mas você tinha paixão por ele. Amor verdadeiro, não. Porque o amor preserva. Qual é o amor que expõe a pessoa ao ódio? Qual é o amor que expõe a pessoa à morte? Então, esse não é o amor. A uma morte, eu digo morte, separação de Deus. Não é? Porque às vezes a gente quer dar uma adaptadinha, falando, mas Jesus, o amor de Jesus não é a morte, mas não é essa morte que eu estou falando. Eu estou falando a morte espiritual, a morte da alma e a morte até do corpo físico, naquilo que é liberado de semente, daqueles fluidos que existem no relacionamento sexual. Aquilo está legitimando a morte. Amém? Então, todo ato sexual ilegítimo, ilegal, ele é feito no ambiente de ódio. Amém? E para quem nunca ouviu a palavra, não sabe nada de nada e ele fez, aí o que acontece? Também não é. Mas Não é. explica para nós. Então, aquele que ouviu, que nunca ouviu a palavra, mas se deitou com uma mulher, nem fornicação, o princípio do Senhor não muda se a pessoa é ignorante. É isso que nós precisamos entender. O princípio é o princípio. Tanto é que ele fala, quando você for notificado do seu pecado, traga uma oferta. E qual é a oferta? A oferta é o sangue de Jesus, certo? Para cobrir o pecado e tirar o pecado da tua conta. Porque senão não precisaríamos fazer, não é? Mapeamentos, não precisaríamos fazer quebra de maldições. A pessoa é inocente. Ontem nós estávamos falando que para gerar você e eu, em 300 anos, precisamos de 4.094 pessoas. Alguém fez essa conta e eu achei por acaso esse ensino e falei, meu Deus, 4.094 pessoas. Quantos conheciam Jesus? Não sabemos. Mas sabemos que os pecados dessas pessoas que não conheciam Jesus e que não se limparam no sangue do Cordeiro estarão sobre mim e sobre você. Certo? Então, eles eram ignorantes, mas o pecado está lá. Está anotado na ficha da pessoa, a ficha geracional da pessoa. Então, a ignorância, ela não cobre pecado. Amém? Muito pelo contrário. O pecado, o Senhor denuncia o pecado. Mas eu estava em fornicação, eu era ignorante. Há uma anotação. A palavra de Deus diz que há livros. Até um dia que der certo, eu vou ver se eu acho aqui. E às vezes falo um pouquinho a respeito dos livros que existem no céu. São muitos livros. Livros de lamentos, livro de dores, livro de ais, livro de lágrimas, livro das transgressões. Então, precisamos entender que há, sim, um mapeamentozinho lá no céu. E lá vai estar o xizinho dos pecados que nós cometemos. Amém? Bora agora. Então, na realidade, um princípio, na fornicação, vamos colocar assim, no ato ilegal e ilegítimo de sexual, o companheiro sexual não está amando a sua companheira com o amor de Cristo. Por quê? Antes ele está expondo a Satanás para vir matá-la em seu pecado. E a mulher consente nisso. Então é consensual um ambiente de ódio. Eu te odeio, você me odeia. Porque nós estamos nos preservando, porque o amor preserva. O verdadeiro amor diz que ele não se porta inconvenientemente. E a fornicação é um ato de inconveniência. Todo ato sexual fora do contexto de casamento, ele é um ato de inconveniência e gera morte. E aí depois, na fornicação, sim, o princípio nos quebra. Na fornicação ou nos atos sexuais ilegítimos, o que opera é a morte, pois o salário do pecado é a morte. Observa, se Deus está falando isso é pecado, e eu tenho um ato consensual dizendo que isso é amor, na verdade eu estou expondo o meu companheiro e a mim mesmo à morte, porque o salário do pecado é a morte. Deus não vai mudar o princípio dele porque a pessoa não tem conhecimento, não é? Aí depois, a mulher e o homem estão morrendo espiritualmente e não se dão conta disso. O prazer da sexualidade os iludiu e não lhe foi colocado limites. E dentro dessa incontinência, certo? Gerando o pecado de fornicação, que gera morte, eles plantam morte em sua intimidade física
e isso será cobrado duramente, pois os outros pecados são fora do corpo, e esse é contra o corpo. E mais a palavra que Deus tem dado ao meu esposo a respeito da semeadura, que é feito no ato sexual, onde se rouba a semente. E aí, roubando-se a semente, como o Senhor falou para ele, de acordo com aquilo que você ia gerar, vamos pegar Davi, quando ele trouxe Davi indo para a guerra. Havia uma semente em Davi. Temporada dos príncipes estarem à guerra, primavera. E Davi ficou em casa, no serviço ocioso, brincando de olhar coisas que não devia olhar. Mas qual era a semente que estava em Davi para que ele desfrutasse da paz? Era uma semente de guerra. E o que aconteceu? Ele estava debaixo ali, uma manifestação de um principado ou de um trono chamado Áries. E aí o que aconteceu? Levantou-se outro principado chamado Afrodite e veio contra ele. Davi não foi à guerra. Áries já estava guerreando contra ele. Para fazer o quê? Para lhe pegar a semente. Levantou quem? Betseba, debaixo de um contexto, de uma influência maligna. Para quê? Para roubar a semente de Davi. E quando Davi se deita com Betseba, que Deus, ali naquele momento, ele tinha permitido que o homem tivesse mais que uma mulher, até aquele momento, vamos colocar assim, desde que, na verdade, ele tinha preparado o homem para uma mulher só, mas havia uma permissão ali daqueles homens terem concubinas, terem outras mulheres. Mas aprove a Davi olhar para uma casada. Quando é falado, a mulher é de Urias, quem é ela? É a Betseba, mulher de Urias, casada, proibido para você. Aí o que ele fez? Davi estava amando aquela mulher? Não, ele estava só desejando aquela mulher. E pela sua incontinência, o que ele fez? Se deitou com ela. E qual foi a semente que foi roubada? E que se voltou contra ele instantaneamente, que na mão depois, na verdade, instantaneamente, já estava dado o decreto. Mas ele conheceu o decreto de Deus depois, através da vida do profeta Natã. Então, o que foi falado para ele? A espada não se apartará da sua casa. A semente que ele plantou no lugar errado trouxe exatamente aquilo que ele deveria estar fazendo. Então, observe, porque agora tem a semeadura também. Fora um ambiente de ódio, tem o que foi semeado e foi roubado da vida de Davi. Olha a gravidade disso. Então, meu esposo, ele estava meditando. Ontem foi que ele falou a respeito disso. O que... ele falou em outro lugar. O que ele deixou de semente, conforme ele foi... É ontem mesmo, né? Então, o que ele deixou de semente durante a vida sexual dele fora do casamento? O que eu deixei que viesse até a minha vida sendo semeada de acordo com os parceiros sexuais que eu tive? O que gerou no meu ventre essas sementes que eu recebi dessas pessoas com as quais eu me deitei? O que gerou na vida dele, ou o que roubou da vida dele a semeadura que ele fez com as pessoas com as quais ele deitou? Então, são coisas sérias que Deus está trazendo para nosso entendimento, para que possamos ter mais, domínio próprio, mais continência. Fala. Então, ontem a gente estava falando a respeito de, às vezes, eu mesmo, mesmo depois de convertido, eu lamentava oportunidades perdidas. Às vezes me vinham flashes de algumas pessoas que passaram muito perto de eu ter ficado com elas, e mulheres que eu falei, cara, eu perdi uma oportunidade. E daria na mesma. Porque eu teria ficado com aquela mulher, que era uma mulher bonita, aí depois daquilo, eu teria me convertido, casado com a minha esposa aqui, me convertido, seria só mais um pecado para me arrepender e acabou. Então tinha um lamento dentro de mim por uma oportunidade perdida. Falei, olha a chance que eu perdi, deveria ter ido. Só que aí, hoje, entendendo tudo isso, né, de uns anos para cá, entendendo algumas coisas, e agora aprofundando esse entendimento dentro dessa parte da semente e tudo, na verdade, eu não tenho a mínima noção o que teria acontecido com a minha vida, que curso ela teria tomado se eu tivesse entregado aquela semente para aquela pessoa naquele dia. Sim. Eu não sei o que diabo ia fazer. Eu não sei que semente ele estava atrás. Poderia ter entrado uma semente de eu poderia dar uma semente que se virasse contra mim de um vício, Sim. de um lugar, de um ambiente totalmente diferente do que eu vivi na minha vida. Sim. Então, não lamente aquele parceiro ou parceira que você falou, nossa, devia ter ficado. Porque isso foi um livramento de Deus e a gente fica lamentando um livramento. Então, tomar cuidado com isso.
Mas o que eu queria falar, que eu estou cutucando ela aqui faz um tempo já para ficar dentro do contexto, mas ela não para de falar. Então, o que acontece? Ontem eu estava conversando com esse irmãozinho e ele falou assim que ele viu um estudo que, na verdade, a casa de Betseba era uma casa, ela morava perto do palácio, e era uma casa como se tivesse uma banheira, uma jacuzzi, ou um lugar de tomar banho, era uma casa chique. Ela tinha, Urias não era um cara quebrado, ele tinha uma vida, ele tinha uma casa boa. Só que o palácio, ele era construído, o terraço, as coisas feitas mais alto. Então, na verdade, o que acontecia? Da onde Davi foi, a casa dela, que às vezes a gente fala assim, a Betseba também era espertinha, ela foi lá e se posicionou num lugar onde ela sabia que, mas eu achava que era um rio. Na minha cabeça, ela foi tomar banho num rio, ao invés de dar um jeito lá de, ela ficou lá, falou assim, vamos ver para Davi me ver, alguém me ver aqui. Mas, na verdade, ela estava na casa dela, tranquila. E Davi estava fora de posição, num lugar alto. Então, o adversário vai sempre nos colocar num lugar alto, onde a gente vai cobiçar alguma coisa. E parece que é um lugar de segurança, parece que é um lugar, eu estou só no terraço do palácio. O que eu estou fazendo de errado? Às vezes nós estamos num lugar hoje que parece que é um lugar seguro. Está dentro do palácio, naquele lugar, quietinho. O que ele está fazendo de errado? Só que, estrategicamente, o adversário levou ele para um lugar onde a vista que ele ia ter era um lugar de privacidade, e então, naquele exato momento, tinha algo ali para puxar ele para o pecado. Então, é bem aquele negócio de Esther. Não penses tu, por estar no palácio, você está protegida. Porque Davi estava no palácio, só que ele estava debaixo de uma proteção do reino dessa terra. E era para ele estar na guerra. Deus estaria ele estaria debaixo da guarda do céu na guerra. E ele achou que ele poderia estar protegido na guarda do reino. Eu e os meus soldados estou protegidinho no meu palácio. E ele estava totalmente vulnerável, Sim. dentro de casa. Então, cuidado com lugares onde nós vamos pensar, aqui eu estou protegido. E você se protege com o teu reino. Você se protege com o teu recurso. Você se protege com aquilo que você acha que está protegido. Mas se nós estivermos fora, o céu não estará nos protegendo. E ali será o nosso fim. Ali será o lugar que nós vamos... Não o nosso fim, mas ali será o lugar que nós vamos cair. Sim. Foi o fim daquele momento, que era para ser uma guerra vitoriosa, e foi uma guerra totalmente destruída, que ele perdeu tudo. Sim. Porque, embora eles ganharam a guerra lá, mas em casa ele perdeu a guerra. É verdade. Então, existe um lugar estratégico que o diabo quer nos levar. Toma cuidado com os lugares altos. Sim. Porque você pode ver algo lá embaixo que você não aguenta e toque naquilo lá. Vá para a guerra. Fique onde Deus está nos guardando. Amém. Amém? Amém, amém. Então, vamos lá novamente. Na lei da semeadura, o próprio corpo colherá a malignidade da fornicação, em forma de doenças físicas, em forma de enfermidades da alma e em impedimentos para o espírito. Existem estudiosos da sexualidade que falam, dentro da palavra de Deus, que falam que o entendimento do homem é bloqueado por conta, às vezes, de uma sexualidade perversa. Porque ele não consegue entrar na intimidade de Deus. Obra de quem? De Afrodite. Temos a intimidade com Afrodite, na hora de termos intimidade com Deus, podemos estar impedidos. Amém? E aí depois quando se casam e querem desfrutar de uma vida de sexualidade prazerosa, algo muda e não conseguem. É a cobrança do pecado de fornicação. E eles virão por direito de entrega. Nós entregamos nosso corpo àquele pecado. E fomos estabelecendo a morte daquele pecado. E a mesma problemática do amaziamento. No amaziamento aprofunda um pouco mais. Mas eu estou aqui com meu marido, nós arrumamos a nossa casa, nós somos como casados, mas há uma ilegalidade aí. E ilegalidade é ilegalidade. O adversário não vai, como é que fala? Nos tomar por inocente. Ele vai vir contra nós. É sério, amados, muito sério. Aí depois... A autoridade do sangue branco derramado está autorizando não apenas a rejeição à mulher por seu parceiro, estar odiando ela desde o seu primeiro contato sexual, como também o embrutecimento do homem para os sentimentos dela. Se é uma mulher que eu posso usufruir, ou seja, entre aspas, é uma mulher de facilidade, eu posso usá-la, entre aspas, de algumas maneiras. E ela não vai se importar. Porque hoje, o que é algo de devassidão, nós consideramos comum.
não é? Nós consideramos normal. Então, as meninas estão sendo preparadas para ficar com vários meninos. Por quê? Porque existe uma cultura nos empurrando para essa leviandade. Só que a palavra de Deus é a mesma. E o menino ainda tem aquelas raízes de machismo, onde ele nossa, tipo assim, guarda as suas meninas, porque o meu predador está solto. É assim que às vezes os pais ensinam os meninos, dentro do contexto mundano. E aí aquela menina que é fácil, ela vai ser desprezada, não é? Então, ele vai embrutecer os sentimentos dele em relação àquela mulher. Na época da minha mãe, a gente ouvia histórias de mulheres que se casaram sem ser virgens, e os seus maridos lançavam em seus rostos: ah, eu te tirei do buraco, porque você não era virgem. E os maravilhosos achavam que estavam fazendo um favor, quando eles mesmos também não eram virgens, não é? Mas por conta da cultura, então o que acontecia? Aquelas mulheres ficavam aprisionadas. Então, quando pensavam em deixar aquele marido abusivo, aquele marido que machucava e todas aquelas coisas, ela se lembrava: ai, de onde ele me tirou, né? Ele me tirou da vergonha. E ficavam escravizadas, e tinham vergonha dos seus próprios passados, e ficavam ali por conta de culpa, não por conta de algo legítimo dentro do coração dela. Entende? Vamos lá. E aí depois a outra parte. Então, ele vai ser embrutecido com o sentimento da mulher, e ele também ficará embrutecido consigo mesmo, pois também se odiou, entregando à morte. Você observa como é um contexto perfeito para o adversário semear morte e ódio? E é o que nós estamos vivendo. Aí vamos para casamentos, vamos lá para ver os nossos filhos estão gerados em ódio. E quando eles manifestam ódio, nós assustamos. Nossa, mas foi criado com tanto amor, foi gerado com tanto amor, mas qual o ambiente que ele estava? É isso aí mesmo. Então, qual o ambiente em que eles estavam sendo gerados, que essas crianças estavam? Em que ambiente? Aí depois, vamos lá. Como também uma vida sexual, entregando-se à morte, como também uma vida sexual empobrecida e morta, porque há legalidade de pecado ali, a fornicação. A autoridade do sangue está ali dizendo que era para ser rejeitado, frio, morto, odioso, insensível. As rainhas do céu, amados, aliás, vamos colocar as rainhas do céu, porque nós vemos Lilith usando a sexualidade pervertida e vemos também Afrodite usando essa sexualidade, porque há um soprar da sexualidade pervertida, porque é um pecado no corpo. Se é um pecado no corpo, ele altera a genética. Se é um pecado no corpo, ele altera a alma por dentro. Se é um pecado no corpo, ele contamina o nosso espírito. Se é uma troca de fluidos naturais, há uma troca de fluidos almáticos e espirituais. Há um corpo espiritual para nós. Há um corpo da nossa própria alma. Então, isso vai sendo trocado. Isso vai nos alterando, vai adulterando a nossa essência. E vamos entrando com aqueles governos diferentes. Nós já vimos pessoas, amados, que foram escravizados nos seus relacionamentos. Então, há muito tempo atrás, nós ouvimos um testemunho de uma pessoa que ela, antes de se relacionar com uma pessoa, ela tinha uma vida sexual. Depois que ela se relacionou com aquela pessoa, ela ficava esperando com ansiedade o telefone tocar para que ela estivesse com aquela pessoa. E aí aquela pessoa tinha um sexo pervertido e ela ficou escravizada ao nível de prazer que aquele sexo pervertido trazia para ela. E aí depois, amados, para limpar essa pessoa, foi extremamente complicado. Por quê? Porque ela se entregou para ser dominada por espíritos malignos que estavam na sexualidade daquele rapaz. Outras pessoas que não tinham, por exemplo, depressão, se deitaram, e aí, não tenho depressão, se deitou com uma pessoa depressiva. O que aconteceu? Passou a depressão para aquela pessoa, porque as almas se juntaram. Outras pessoas foram tocadas por espírito de suicídio. A pessoa estava tranquila, estava bem, uma vida em ordem, mas se deitou com aquela pessoa que carregava na bagagem um espírito de suicídio, começou a querer se suicidar também. Passou a usar preto, batom preto, unha preta, tudo preto, porque queria se suicidar. Estava debaixo de uma sepultura. Então, precisamos entender que a fornicação é algo sério, fora depois as consequências se houver uma gravidez. Aí fica pior ainda. Amém? Vamos lá. A problemática do amaziamento. Deixa eu falar um negocinho da alma rapidinho, que eu lembrei. Fala. A gente confunde um pouquinho, né? Talvez você não, mas talvez aqui alguém, o que vai ouvir depois, confunde um pouquinho essa parte da alma. Entenda que a alma, ela não é em si só a tua adversária, ela não é a tua inimiga. A pessoa fala assim, e a minha alma, eu tô
estou sendo influenciado pela minha alma. Você está sendo influenciada ou influenciado negativamente pela tua alma, porque a tua alma está mal nutrida, está mal alimentada. É. A nossa alma ela vai se tornar aliada quando nós alimentamos bem a nossa alma. Aleluia. Então, no momento de pressão, de dificuldade, se a tua alma está bem alimentada na fé, está bem firmada na palavra, ela vai ter uma emoção forte para te oferecer, para te sustentar naquele lugar e te jogar para frente. Agora, se a tua alma tá mal nutrida, está alimentada com a incredulidade, com a desconfiança do poder de Deus, ela já está enfraquecida, então ela vai corroborar para você ficar pior ainda. Sim. E às vezes a gente fala assim, nossa, a minha alma acabou comigo. Não, não é que a tua alma acabou com você. Você não está dando condição da tua alma te ajudar. Então nós temos que entender que a alma, ela está esperando para ser ensinada. Sim. Ela está quietinha lá na dela. Aí você vai ensinando, você vai dando para ela filme de violência, você vai dando para ela ganância, você vai dando para ela soberba, você vai ensinando ela a fazer isso aí. Quando você precisar da emoção, do sentimento, da vontade, de alguma coisa, ela tem isso para oferecer. E aí a gente culpa a alma. Fala, eu não tenho alma para aguentar isso. Porque a minha alma é assim. Não, não é que a sua alma é assim. A essência que nós passamos para ela vai ter uma resposta depois. Sim. Então, se você quer ter uma alma forte, se você quer ter uma alma que te ajude, uma alma que te auxilie, que te alavanque para frente, alimente essa alma. Sim. Alimente com a palavra, com a adoração, com o jejum, com dependência de Deus, com fé. Alimente a tua alma. Deixa a tua alma sempre... mas eu já estou bem, pastor. Melhor ainda. Continue alimentando a tua alma. Sim. Porque 7 anos de escassez, 7 anos de fartura, 7 de escassez. Sim. Irmãos, essa palavra, ela se cumpre direto. Sim. A gente lê lá e fala, nossa, que bonito, como Deus usou um sonho para abençoar José, 7 anos... Essa palavra é para a nossa vida hoje, agora, aqui. Sim. Todo mundo, se você parar para pensar 30 segundos, você vai perceber que teve um período de abundância na tua vida, que você achou que nunca mais fosse passar, e você não guardou nada, em nenhum ambiente, financeiro, emocional, físico, espiritual, ministerial. Como estava fluindo demais, como estava tudo dando muito certo, a gente foi gastando. Mas isso aqui não vai acabar nunca. Porque quando Deus falou lá, 7 anos de fartura, se fosse hoje, uma semente que caísse no asfalto ia brotar, porque era Deus operando, não tinha como dar errado. 7 anos de fartura. Fartura de Deus é fartura. É, Deus. Só que ele já falou, 7 de escassez. Aí veio a sabedoria de José, guarda esse celeiro, faz isso, faz aquilo. Aí ele já deu aquela carteirada monstra, porque ele tinha acabado de interpretar o sonho, ele estava em alta com o homem, ele falou assim, arruma alguém com entendimento, sábio, que vai administrar tudo isso aí, que vai chegar uma coisa muito grande na sua mão. A pessoa vai falar, mas quem seria que senão você, José, meu amigão? José foi muito inteligente. Então, o que acontece? Nós temos que entender que a escassez vai bater na nossa porta. É verdade. E quando tem escassez não vai ter efeito sobre a nossa vida? Quando nós tivermos guardado. O Egito com José, com Faraó na época, prosperou muito mais em momento de crise e de dificuldade do que no momento de abundância. Porque no momento de abundância, todo mundo vai para frente, dá certo para todo mundo. Mas no momento de escassez, só quem obedeceu a palavra e guardou em celeiro vai para frente. Sim. Então nós precisamos entender que a palavra é o que vai nos proteger. Hoje eu estou passando por uma escassez, mas pode ter certeza que nessa área da tua vida já teve um tempo de abundância que você não teve a sabedoria, eu não tive a sabedoria de guardar em celeiro, porque eu achei que ia ser sempre abundante. Negligenciei. Eu achei que ia ser sempre daquele jeito. Não, meu ministério vai fluir sempre assim, minha vida espiritual vai fluir sempre assim, minha vida financeira vai estar sempre assim. E hoje estamos passando por dificuldades em qualquer área dessa, porque nós não tivemos sabedoria para acumular. Nós não tivemos sabedoria para falar assim, bom, uma hora pode bater a escassez na minha porta, eu vou guardar. A hora que a escassez vem, você nem percebe ela, porque você tem provisão. Aleluia. O Egito começou a fazer o quê? Comprar as propriedades, comprar as pessoas se entregavam como escravas, entregavam seus animais, entregavam suas propriedades, e o Egito dominou aquele mundo da época a troco de quê? De comida. Porque alguém decidiu obedecer a palavra. Então, o Egito estava debaixo de uma palavra, de uma revelação dos altos céus. José falou, é assim que vai funcionar.
E Faraó falou assim, então aplique isso daí. E dentro daquilo que ele honrou José, e a chamada de José, e a palavra que Deus dera para José, ele também foi alcançado. Aleluia. E o Egito foi alcançado. E eles prosperaram mais em tempos de crise do que em tempos de abundância. Aleluia. Então, toda vez que a gente aplicar a palavra e guardar, então, ensina a tua alma. Abundante hoje? Alma, é assim, fica aqui, vamos acumular. Porque a hora que vier a crise, você tem como suportar aquilo. Aí você supera a crise, volta à abundância de novo e a gente vai embora. Agora, quando a gente suga tudo que entra, a alma vai ficar lá. Quando a escassez bate na porta, a alma não suporta. Aí fragmenta, racha, vem para angústia, para depressão, para ansiedade, para o suicídio, e tudo isso que a gente tem visto aí. Por quê? Porque a alma está totalmente abandonada. Sim. Não abandone a tua alma, alimente ela, para que ela seja uma aliada tua. Ela só é tua adversária por falta de alimento. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, agora, amados, vamos partir para a problemática do amaziamento. Então, o que foi assumido no amaziamento foi uma comunhão de vida sem autorização das autoridades humanas instituídas divinamente. Foi isso que aconteceu. Eu amaziei, só que não tenho legalidade. Eu estou ilegal. Portanto, é ilegal e ilegítima. O Senhor fala que é para nós obedecermos às autoridades constituídas na terra, para que nós possamos ir bem. Então, amados, se nós estamos conscientemente, intencionalmente, usando esse artifício, amados, o que achamos que vai acontecer conosco? Uma das nossas irmãs colocou aqui, a missionária Kátia, quebra-se o princípio nos quebra. E é verdadeiro essa palavra. Aí depois, a formação de uma família sem os trâmites legais e legítimos da palavra, que é o marido deixar pai e mãe assumir a sua esposa, e a esposa é assumida pelo marido através da entrega das autoridades competentes, né, ao marido, para que ela continue seu papel de submissão dentro da família, isso não vai acontecer, porque não tem o aval das autoridades constituídas. Então, tudo fica no querer da pessoa, não há submissão à palavra de Deus. Não há desejo de se colocar como pessoa de moral inteira, de ética, não é? E depois, é uma família sem governo instituído, não tem governo, porque o homem não deixou pai e mãe. Então, ele está começando um núcleo familiar sem fazer a morte, que é a morte da cruz. E sem morte de cruz, não tem morrer pela esposa. E sem morrer pela esposa, ele não assume a esposa. Então, está tudo uma bagunça. Aí depois, família que não tem governo legal e legítimo instituído, transfere a autoridade para quem? Para o adversário. Começou um novo núcleo familiar, sem colocar a palavra de Deus e os princípios do país em ordem, o que vai acontecer? Transfere-se a autoridade para o adversário. E casa sem governo transferido para o adversário, ele faz o que ele quer. Entendem, amados? Depois, isso aqui eu vou deixar para o final, que é a problemática dos filhos gerados em fornicação. Depois falamos também. Vamos falar agora a respeito da problemática do homossexualismo. Eu creio que o mais importante aqui está pautado em Romanos, capítulo 1, que vai falar a respeito de Deus ter entregue aos homens para se desonrarem. Depois você lê aí. Mas o que eu creio que ser um maior problema, né, da homossexualidade é justamente, são as três coisas, eu creio que Deus deixa. O corpo, que não é adequado, certo? Para o relacionamento sexual. Não há lugar, vamos colocar assim, para que a sexualidade do homem seja completa, a não ser um desvio da natureza, como é o que fala aqui a palavra de Deus. Então, não tem no corpo físico, não tem o poder de entrarmos numa relação sexual ali entre dois homens e vermos aquilo que é o projeto original de Deus sendo cumprido. Então, é uma fraude. Aí depois nós vemos a própria alma do homem. Deus criou o homem para ser o cabeça. Então nós vamos ter duas cabeças. Mas às vezes o homem foi machucado pela figura da mãe e ele está ali querendo ser uma mulher. A alma dele está ferida, só que o corpo dele não suporta esse tipo de manifestação. Então, ele quer até ser uma mulher, mas ele não tem corpo físico para isso. Então, é uma confusão. Há um desejo na alma, mas há uma incompatibilidade de corpos. Não vai funcionar. Então, nós temos aí corpos que não funcionam juntos, um homem com outro homem, alma que está deformada por algum trauma ou algum tipo de manifestação, às vezes até, vamos colocar assim, de hereditariedade, no DNA da pessoa, não é? E depois temos a parte de ser o cabeça. Quem vai ser o cabeça dessa relação? Sim, nós vamos falar do lesbianismo também. Quem vai ser o cabeça dessa relação? Temos duas cabeças no mesmo ambiente. Ou seja, quem vai estabelecer o governo nesse lugar? E o quarto é quem
vai fazer a multiplicação dentro desse casal. O Senhor falou, crescei, multiplicai-vos, povoai a terra. Como nós vamos fazer isso? Ah, mas agora nós temos essas inseminações artificiais, nós temos a adoção, nós temos os úteros artificiais. Não é multiplicação, né? Porque já multiplicaram. Já multiplicaram e pegamos, né? Mas são argumentos que as pessoas usam. Ah, mas tem tanta criança largada por aí, nós podemos pegar para nós, para criarmos, vamos tirar. Olha que bem que estamos fazendo. E é exatamente isso que falamos a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está fazendo um bem, só que na verdade é um mal, porque está independente daquilo que Deus deixou como princípio eterno da sua palavra. A árvore da desobediência. Ah, estou tirando uma criança da rua, mas em que modo? O que você tem para oferecer para ela? Qual é a ética moral que você tem para oferecer? O que você tem do Espírito Santo de Deus para oferecer para essa criança? Então, amados, são coisas que nós podemos conversar com essas pessoas que estão neste lugar para trazer para elas um entendimento um pouco maior, sem ser que o corpo dela não funciona como deveria. Nós vamos ter um pouco mais de argumentos para falar para ela. Então, vamos pegar. Em primeiro lugar, ser feito de espírito, alma e corpo. Então, vamos lá. O que a palavra de Deus diz sobre o teu espírito, o que a palavra de Deus diz sobre a sua alma, o que a palavra de Deus diz sobre o teu corpo e o que a palavra de Deus diz a respeito da multiplicação. Como você vai resolver esse problema à luz da palavra? Porque nós vemos pessoas que estão dentro do evangelho e tem o evangelho inclusivo. E eu quero dizer que o evangelho em si mesmo, ele é inclusivo. Só que jamais o evangelho falou, fique como estás. O evangelho falou, eu te salvo, depois desenvolva a salvação. Com temor e tremor. O evangelho do Senhor fala, acolhei com mansidão a palavra de Deus que é implantada em vós, porque isso é poderoso para salvar a tua alma. Então, o evangelho, ele vai ter regências maiores. Sempre que nós nos depararmos com uma palavra, amados, que nós achamos que aquilo é a revelação, vamos procurar as palavras maiores, que regem aquilo que nós achamos que é um princípio. Todos os princípios têm sempre uma regência que se linka a outro princípio, para trazer uma realidade espiritual para nós. Cuidado com a palavra fora do contexto. O texto fora do contexto é um pretexto para heresia. Isso é verdadeiro e é sério. Amém? Vamos para o próximo, lesbianismo. Não há governo sobre elas. Por quê? Já falamos sobre isso. A mulher está debaixo de uma submissão. A mulher não tem governo. Números, capítulo 30, Gênesis 17, na parte de Abraão, quando Deus fala com quem ele vai fazer aliança, que é com o homem, e a mulher entra debaixo do governo do homem, e como a noiva entra debaixo do governo de Cristo, para caminharem ombreados, Cristo sendo o cabeça, porque ele é maior, não é? E a mulher é um vaso mais frágil, a igreja é o vaso mais frágil, mas ela tem um cabeça, caminham ombreados, mas Cristo é a sombra dela, o homem é a sombra da mulher. Em nome de Jesus, é assim que caminhamos. Então, as mulheres, elas não têm autoridade em si mesmas, por mais que o modernismo, o feminismo, o femismo e tudo quanto é ismo queira falar, amados, a mulher, ela não é autoridade em si mesma, e ponto, porque não sou eu que estou falando. Ah, é a pastora lá, é homofóbica, é não sei o que fóbica. Então, não sou homofóbica, eu estou falando o que a palavra de Deus está falando. Isso não quer dizer que eu não possa me relacionar com as pessoas que tenham esse tipo de inclinação. Muito pelo contrário. Conhecemos pessoas e sempre as agregamos, sempre as amamos. Não há um evangelho, aprendi com uma pastora, ela chama Andréa alguma coisa, Andréa Vargas. Ela tem um ensino que fala que não há um evangelho diferente, cheio de glitter, para o homossexual. Não há um evangelho diferenciado, mas bruto, para aquela que entrou no lesbianismo. Não há. O evangelho é o evangelho, e ele é inclusivo em si mesmo. Porque Jesus fala, vinde todos vós que estáis cansados. Vinde, comei de mim. Vinde, venha beber dessas águas. Venha comprar para você. Então, a palavra de Deus, ela chama a todos à centralidade de Cristo, mas ela chama a cruz de Cristo. Ele não chamou as nossas vidas para sermos amiguinhos de Cristo e detestarmos a cruz. Então, amados, aí vai falar, então, a respeito de não há governo sobre elas, não há autoridade sobre elas, e quem exercerá essa autoridade dentro do relacionamento delas será, logicamente, o adversário, porque não tem cabeça. No outro tem duas cabeças, confusão. Duas cabeças, confusão. O adversário vem. E as mulheres não têm cabeça. Duas mulheres junto. Confusão. As mulheres foram feitas para andar em submissão. Entenda-se, debaixo da missão dos pais, antes de casar, e depois debaixo da missão do marido. Sendo assim, estão agora debaixo de qual missão? Amados, é preciso entender que o lesbianismo ele está muito mais ligado a problema de alma
da mulher do que a sexualidade da mulher. Normalmente nós vemos que as mulheres, elas são extremamente frágeis nas suas emoções. E às vezes nós encontramos uma mulher que nos entenda. E aí o que acontece? Dentro disso que está sendo soprado desde quando Adão pecou, mas que começou a ser mais intensivo, nos anos aí que se levantaram algumas cantoras que tinham esse tipo de hábito, foram lançados ali algumas pessoas que tinham uma frequência, que vibravam muito na frequência de Lilith, na frequência de Afrodite, lançando os espíritos de perversidade sexual, e grandes nomes da mídia que andavam debaixo de uma frequência também homossexual, né? O que foi acontecendo? Aquilo que era da mulher simplesmente algo de uma alma que tinha uma amizade, começou a ser uma amizade onde a mulher está buscando um complemento para a sua alma. Um desses pastores aí há muito tempo pregou que as mulheres normalmente falam, mas por que você entrou no lesbianismo? Porque eu cansei, e ele é estudioso nessa área, porque eu cansei. E existem mulheres que estão cansadas geracionalmente, mulheres que foram influenciadas na sua genética, por conta da mãe sofrer e começar a gerar algo dentro dela, falar, mulher, não vale a pena ser mulher, não é? E aí, sim, também uma maldição dos pais. Conheci uma pessoa que o pai falou, eu queria que fosse menino, e veio uma menina. Conhecemos uma outra pessoa que o pai queria que fosse menino, e veio uma mulher. Não pegou a mãe, pegou a filha. A neta é um menino, entre aspas. Então, há muitas variáveis da manifestação daquilo que o adversário tem para fazer, para se insidiar nas nossas vidas. Nem tudo, às vezes, é demônio em si, mas tem muita coisa que é a cultura transformada pelo ideário maligno. E aí ele vem e traz aquela cultura. E eu creio que muito das mulheres que estão nessa prática, elas estão por causa de vazio de alma, de incompreensão, ou de se mostrarem, sedutoras, eu quero seduzir. Está um vazio na alma, estão rejeitadas. Então, estão rejeitadas, e aí o que elas fazem? Eu vou ver até onde vai o poder de sedução na minha vida. E aí, por conta daquela rejeição, ela entra por este caminho de sedução. Amém? Vamos lá. Sendo assim, estão debaixo de comissão, as duas mulheres estão em constante busca de uma autoridade para se colocar debaixo. Foram feitas como um vaso mais frágil. Amém, querida? Em nome de Jesus, irmã, vai sair disso para a glória de Deus e que haja reconstrução na sua alma. Em nome de Jesus. Amém? Depois, sim, violentadas pelo pai, pelo marido, as figuras de autoridade, pode ver que elas, além de elas estão sendo, elas podem ter sido figuras de grande violência, figuras agora que estão sendo feminilizadas. Os homens estão ficando efeminados, estão ficando frágeis também. Você vai, tem um vídeo até que passa, geração de 1900 e não sei quanto, 1980, já vem, pula um negócio, um obstáculo sem bater no negócio. Geração de 1990, aí a pessoa vem com um pouquinho de dificuldade. O último, amado, está quase morto, cheio de trejeitos de mulher, para pular aquele muro de uma maneira totalmente descaracterizada da virilidade. Eu estou falando de virilidade, masculinidade, não de machismo, não de autoritarismo, são coisas diferentes. Porque às vezes vão pensar, ao ouvir essa palavra, que estamos legitimando os abusos e desmandos da figura masculina. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que amam a ponto de morrer a morte de cruz, verdadeiramente, como Cristo morreu. Pega aquela morte, assume aquela morte que o Senhor Jesus já executou por nós e permitimos que essa morte seja executada dentro de nós. Os homens, eu estou falando. Em nome de Jesus. Aí depois eu termino, pode falar. Entrou uma coisa muito séria, que é o extremismo. Sim. Então, eu lembro da minha criação, eu tenho 54 anos, e eu era regido, meu pai me movimentava com o olho. Ele tinha o poder de me levar para lá, para cá, me sentar, me levantar, me tirar do ambiente, tudo com o olho. Ele não precisava falar nada. E eu já sabia até com o olho que se depois eu ia apanhar ou não, se era só sair do ambiente e resolver o problema dele, ou se depois de sair do ambiente, ainda eu ia ser, ainda ter uma conversa, que geralmente a conversa dele era com as mãos mesmo e com os pés, né? Ele falava muito com a mão e com o pé. Meu Deus. Então, o que acontece? Ai, Deus. Esse procedimento, a gente viu na própria família também,
uma pessoa muito próxima a ele que recebeu o mesmo tipo de criação. O meu pai recebeu essa criação e passou para frente, com tudo que ele podia. Então, assim, de apanhar mesmo a minha vida, mas meus dois irmãos, a próxima depois de mim e o próximo, foi criado no mesmo padrão. A Sim, irmã mais nova já teve uma coisa mais light lá, que minha mãe falou que essa aqui eu vou criar do meu jeito e tal, e beleza. Mas aí o que acontece? Teve um irmão dele que foi tão ferido por esse tipo de criação que entrou num outro extremo e deixou o barco correr. sim, Deixou os filhos. Então, assim, quando nós saímos de um extremo para o outro, não tem um equilíbrio, e isso é o que está acontecendo. Então, o que acontece? Essas pessoas, quando eu comecei a trabalhar com açougue, por exemplo, em 79, 80, os caras se cortavam, eles se cortavam, estava desossando uma carne, se cortava, punha lá embaixo da torneira, lavava aquele corte, jogava um pouco de vinagre, passava um sal, punha um pouco de pó de café, que eu não sei nem se presta, enrolava um pano e voltava a desossar. sim, Então você olhava aquilo como criança e falava, cara, o cara é o Superman, o cara é um fenômeno. Olha como é que pode fazer isso? E sangrando e coisando, ir para o hospital. Meu pai era o patrão, se falasse de ir para o hospital, meu pai falava: pera que eu vou pegar o barbante de amarrar linguiça, que eu já dou o ponto, mas você tem que trabalhar. é, Porque era aquilo lá que tinha. Então era tão incutida essa cultura do cara: não, eu sou homem, eu não posso ir para o hospital, não posso ficar uns dias em casa porque eu cortei. E cortes feios, coisas machucados feios, coisa que afetou depois nervo, pessoa que ficou com a mão. Mas enfim, era essa a cultura. sim, Aí depois nós fomos vendo a coisa degringolar, em que sentido? O outro extremo. Aí ele pega uma alfinetinha na pontinha do dedo, ele chama o SAMU, ele vai gritando dentro do SAMU da porta da onde ele machucou até no hospital. Se for dar injeção, grita também, faz tudo aquilo lá e pega 30 dias de atestado. Mas o que você, onde você machucou? Aí ele mostra a pontinha do dedo, não rela, porque fomos para outro extremo. sim, Mas muitas vezes essa ignorância do passado contaminou o futuro. sim. Éramos tão desequilibrados nesses anos aí 70, 80, 60, 70, 80, que a gente traumatizou as gerações futuras. Abençoe. E aí a gente olha e fala assim, eu não quero isso no meu filho. Sim, Então, graças a Deus, na minha vida, houveram desequilíbrios, mas muita coisa eu tentei levar o Matheus no equilíbrio. Eu sim, fazia ele trabalhar, mas chegava a hora do futebol dele, vai jogar seu futebol. Então, ele estava comigo no comércio, mas toda tarde, 5 horas, 5 e pouco, tinha um futebolzinho aqui no bairro, falava, vai jogar, e ele ia jogar. Mas ele estava no horário, entre aspas, de serviço, porque ele entrava depois da escola, 1 hora, para sair às 8. Só que ele tinha aquele intervalo do futebolzinho. E como meu pai não tinha futebolzinho, não tinha burger, não tinha peão, não tinha pipa, não tinha nada. Tinha carne, linguiça, isso aí que tinha. É isso aí que teve para minha vida. Só que aí o que acontece? Eu poderia ter deixado o Matheus. Não, deixa quieto, não vou deixar dentro do comércio, deixa lá. E o Matheus trabalha também desde os 10, 11 anos, a mesma coisa que meu pai fez comigo, só que agora com equilíbrio. Ó, você sim, precisa trabalhar, você precisa ter uma renda, você precisa tocar sua vida, você precisa ajudar, você precisa aprender, só que também você precisa. Agora, aí eu respeitava a idade dele. sim, Então, todos esses desequilíbrios, a gente vê hoje que era muita coisa lá, aquela família que o olho, você era levado pelo olho. Hoje, o pai não movimenta o filho nem com o olho, nem com o nariz, nem com a boca, nem com a orelha, nem com a cabeça, nem com a mão, nem com o pé. É o filho que movimenta o pai. Com o grito, com a desobediência, com a com afronta, a meu afronta. Deus, Eu já vi literalmente pai sentando, criança. Criança gritando com o pai, sim, gritando com a mãe, e a mãe para, senta. É o filho que está comandando tudo. meu Deus, meu E Deus, tem 6, 7 anos. Criança, até menos. Esses dias mesmo eu estava falando com uma moça, assim, na minha casa quem manda é as minhas filhas. meu Deus, Uma tem 14, a outra tem 7. O que elas falam é lei. É lei tanto para mim como para o meu marido. Então, ela tem 40 e pouco, o marido também. Mas quem manda na casa, quem faz a coisa acontecer são as filhas. Entendeu? Então, por quê? Porque foi para outro extremo, foi deixando, não quero ferir como eu fui ferida. Não, mas Deus está falando assim, tem um equilíbrio. Porque você pode estragar tanto ou até mais do que você foi estragada. é verdade, e agora não aguenta a vida, Agora não aguenta mais nada. Aí tem uma pessoa que fala assim para mim, a vida dói. Jesus, A minha mãe pintou um mundo cor-de-rosa, mas a vida dói. E agora tá com a dor da vida, agora tá lutando, tá na igreja, tá se virando,
Mas a vida dói, e dói, a gente Sim. sabe que dói. Só que se você não tem aquela alma que a gente falou agora há pouco, ela vai doer mais. Sim. Se você tem uma alma conquistada, que está bem alimentada, fala, cara, a vida é complicada, vai doer menos. Então, cuidado com os extremos. Tenha sempre um equilíbrio, para que a próxima geração não se perca em nenhum lugar. Igreja. A gente começou na igreja, se você faltasse num culto, era quase motivo de, meu Deus, você tinha que fazer um relatório. Por quê, aonde, que dia, onde eu estava. Mas era extensa a lista. Hoje, infelizmente, pouquíssimas pessoas têm compromisso. É verdade, gente. Ela não vem no culto, ela não vem no ensino, ela não vem no atendimento, ela marca um negócio, ela se movimenta do jeito que ela quer. Sim. Se você deixar como pastor, daqui a pouco você está sendo 60 e ela vai falar, agora eu vou. Então, é um problema muito sério para você puxar. Não é aquela coisa autoritária, falar, não, aqui tem que ser do jeito que eu sou, do jeito que eu quero, que nem eu já congreguei em igreja. E você, para ir no banheiro, você tem que falar, pastor, vou no banheiro, tá? Geralmente entre 10 e 10 e meia da manhã. Tudo bem. Não passa disso, hein? Entendeu? Então, já congreguei em lugares muito pesados, que trazem uma carga demoníaca sobre a tua vida. Você fica em choque. A ponto de, depois de um tempo, trabalhando nessa igreja há muito tempo, eu precisava numa festa de escola lá da minha irmã, e eu fui falar com o pastor, falei, pastor, vai ter uma festa, e eu cuidava da igreja. Vai ter uma festa, e eu preciso ir, da minha irmã. A resposta foi, fazer o quê, né? Isso no atendimento. E eu fui para minha casa, e eu morava dentro da igreja. Aí eu voltei. E sentei. Sim. De novo no atendimento, esperei minha vez e sentei. Esqueci alguma coisa, irmão? Esqueci. Esqueci, não, lembrei. Pensei, raciocinei. O que o senhor me falou tá errado. Porque assim, ó, fazer o quê não é a resposta que eu preciso. Eu estou aqui 24 horas por dia, eu sirvo esse ministério, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou aqui porque Deus tem me dado essa graça. Um dia que eu preciso sair, faltar num culto, fazer o quê? Agora eu vou falar, então, o que fazer? Me abençoa, fala que eu tenho uma boa viagem, uma boa festa, que dê tudo certo, que o Senhor me guarde, guarde a minha família, guarde a minha entrada, guarde a minha saída. E é isso que tem que fazer. Não sair daqui com esse peso, fazer o quê? Como se eu estivesse abandonando tudo, fosse um irresponsável, um moleque. Ai, perdão, não foi isso que eu quis dizer. Deus te abençoe, boa viagem, vai na paz, dá um beijo, entendeu? Teve que trazer o peão à realidade para ele ver o tanto que ele estava sendo autoritário e ultrapassando os limites e aquilo me feriu. Sim. Então, o que fazer? Me abençoa. Conta a minha história, olha o meu currículo. Veja quem eu sou, não sou qualquer um, não. Não estou aqui fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, a hora que eu preciso, porque eu preciso mesmo. Sim. Porque nem dinheiro para ficar saindo também eu tinha. Aí naquela festa, que era fora da minha cidade, eu nem sei quem me abençoou para ir, porque eu não tinha dinheiro. Porque foi aquela época que meu filho abria a geladeira da minha casa e falava assim, pai, tem mussarela aqui, é nossa ou é da igreja? Eu falava, é da igreja, filho. Ele fechava a geladeira. Glória a Deus. E não podia comer a mussarela. Pai, essa coca aqui é nossa ou é da igreja? É da igreja, filho. Ele fechava a geladeira. Meu filho tinha 5, 6 anos, 7 anos. Glória a Deus. Não tínhamos dinheiro para comprar nada. Ou era Deus mandando, ou era fome mesmo. Graças a Deus, fome, nós quase passamos um dia só. Porque eu salguei uma sopa lá, não dei conta, era a última coisa que eu fazia, eu pus sal, falei para Fátima, eu não consegui comer. Deixei lá. Foi o único dia. Mas, dentro desse ministério, eu estava servindo a Deus nesse ponto. Hoje eu vejo também que algumas coisas estavam fora, eu estava debaixo de umas regências ali bem complicadas. Mas isso aí é para outro dia, se Deus preparar. Mas no momento, entenda o seguinte: nós temos que ficar encaixado naquilo que é de Deus, mas entrar nesse equilíbrio, porque senão a gente vai se perder. A gente vai ficar debaixo daquele negócio, não, agora eu vou o dia que eu quero mesmo, porque eu já passei. Eu sei como é que é pastor. Não, você tem que ver o pastor que você tem. Sim. Se o seu pastor for responsável, se o seu pastor for um pastor que realmente está dentro da palavra, respeite ele. Sim. Vá no culto. Faça as coisas de acordo com aquilo que tem que fazer. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, voltando aqui, amados, a parte da
das mulheres como cabeça, elas foram constituídas e formadas para serem como vaso mais frágil. Então, aí nós já vemos a parte do espírito, nós vemos a parte da alma, vaso mais frágil. E o que existe muito dentro dessa prática é a parte das almas se linkarem para depois vir a sexualidade. Amém? Depois, quando uma delas assume a cabeça do casal, fazendo o papel de homem, está se opondo à palavra de Deus, que conhece sua estrutura frágil, e ela acabará se sobrecarregando e ferindo a outra parceira. Porque o que normalmente acontece nesse tipo de relação é uma codependência de alma, por serem parecidas em suas necessidades, e aparentemente uma é saciada na outra, porque é mais fácil. Veja bem, quando você vai conversar com um homem, se você mostrar um negócio cheio de detalhe para ele, dependendo do temperamento dele, ele vai pegar, olhar isso aqui. Eu, por exemplo, olha esse papelzinho que eu estou aqui na mão, ele tem florzinha, ele tem isso, tem aquilo. Por que a serpente escolheu Eva? Porque a Eva ia gastar tempo com ele conversando. Já Adão teria um outro tipo de temperamento, outro tipo de personalidade. Então, não era o ideal para alcançar o objetivo das trevas. Então, a mulher, ele é mais detalhista. Então, você conversar com uma mulher, ela vai vendo ali os detalhes das coisas e você começa a ter uma conversa onde você percebe que há uma identificação daquilo que você está falando e uma fluência maior. Aí eu, como homem, eu vejo isso aqui. Primeiro que eu não enxergo de perto, então a florzinha eu já não enxergo, e eu só consigo ver o negócio. Cara, o seu fim é triste. E para mim acabou, entendeu? Então, o homem vê isso aí. O homem vê isso, a mulher não, a mulher é detalhista. Então, há uma codependência normalmente de alma. Às vezes, nesses lugares que estamos passando, mas às vezes, quando formos fazer as libertações, cheque isso, cheque sempre isso. Você foi traumatizado com a figura masculina? Você não quer ser como sua mãe foi? Você teve uma mãe autoritária e agora você não quer ser como ela? Ou você teve um pai abusivo e agora você não quer ser como ele? Então você prefere, não quer ser como a pessoa que sua mãe recebeu isso dele, então agora você quer fazer o papel invertido? Cheque sempre a parte da alma, a parte do companheirismo entre mulheres. Cheque essas coisas, porque normalmente existe ali uma forte codependência de alma. Amém? Depois, o companheirismo e a cumplicidade é muito forte e grande. E esse tipo é o relacionamento realizado em que as duas mulheres, em suas roupagens normais, continuam, portanto, se trajando como mulheres. E em outras bases de relacionamento, pode ver que tem mulheres que estão se comportando como mulheres, normalmente, se vestem femininamente, está tudo tranquilo. Só que existem outras bases de relacionamento onde alguém assume o papel do homem, literalmente, vestindo-se e comportando-se como tal. E dessa maneira também se rebela contra aquilo que o próprio Deus definiu que ela fosse, uma mulher. E acaba sendo deformada de muitas maneiras e muitas vezes assume um estilo machista, violento e dominador do homem. Aquele homem que ela quer ser, ela pegou um modelo estereotipado de um homem. Então ela vai ser violenta, ciumenta, machista, bate na mulher, não é? Porque ela pegou essa manifestação. Aí tudo que a outra não queria vai ter. Exatamente. Exatamente. É uma confusão tão grande, mas tão grande, essa parte do homossexualismo, amados, do lesbianismo. Só o Senhor mesmo para entrar com a espada firme ali e ajudar. E para além disso, o sentido da alma frágil, não ser autoridade, rebelião à palavra de Deus, existe a parte da relação sexual. O aparelho sexual feminino foi construído para receber algo. Então, abre-se portas a manifestações sexuais estranhas àquilo que o próprio Deus planejou, e o mundo espiritual vai estar atento a isso. E aí finalizamos com a parte da multiplicação. Quem povoará a terra, se tivermos duas mulheres? Não é? Então, são os aspectos que nós podemos ter a respeito dos argumentos para ajudar as pessoas a saírem desses lugares, são princípios fortes da palavra de Deus, e depois também são as armas que nós podemos usar contra os nossos adversários aí, para também auxiliar essas pessoas. E agora vamos para... Encerrar? Então vamos Agora vamos para encerrar. porque agora já E para são 9h10. segunda-feira fica as outras coisas, né? Aí para segunda-feira nós temos mais 4 assuntos. A problemática do adultério, da masturbação, do abuso sexual e dos filhos gerados em fornicação. Amém, amados? Em nome de Jesus. E aí vamos tratar algumas coisas ainda a respeito de mulheres santas e homens santos para santificar o cônjuge, para quebrarmos ali alguns fundamentos, idolatria, algumas coisas, e assim é a nossa intenção encerrarmos a semana que vem, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá? Você ora hoje? Hoje todo dia? Isso é muito sério o que a pastora estava falando agora no final, porque nesse caso, o que acontece? A gente vê, por exemplo,
marcas muito fortes que conseguem ser transferidas para pessoas. E se você já observou isso, existem pessoas que são totalmente diferentes fisicamente, mas você olha a pessoa na rua e você percebe que ela tá o craque mesmo. É uma marca incrível. Como eu passei muito tempo auxiliando uma pessoa nessa área, com a parte de vício, né? E eu vi tanta destruição na vida dessa pessoa. E existem marcas no usuário de crack, que ele é aquele negócio de ficar meio zumbizado, meio que cadavérico, aquela coisa horrorosa, porque assim, o crack é um negócio tão inexplicável para mim é uma coisa tão mais demoníaca do que o efeito mesmo do crack em si, porque essa pessoa, por exemplo, em uma noite, se eu conversasse com ele hoje, 7 horas da noite, ele estava normal. Ele estava trabalhando comigo, 8 horas, saímos do açougue, deixei na casa dele e fui embora. Se ele usar crack à noite, que aí usava a noite inteira também, no outro dia cedo era outra pessoa. Sim. Então eu não consigo acreditar que seja só o efeito de uma noite sem dormir e de uma droga, por mais ofensiva ou mais pesada que ela seja. Para mim tem muito, muito, muito influência demoníaca, porque muda tudo. Sim, Ele fica chupado, ele emagrece, ele tá sujo, ele encarde. é verdade. Mesmo tomado banho, tá encardido. É um negócio horrível. E aí você vê essa marca desses demônios nessas pessoas que são usuários. O jeito de andar, aquela gingada do ombro, aquele negócio, é o mesmo tipo de comportamento. Sim. Porque, na verdade, não é por causa do crack, mas é por causa do demônio que acompanha aquele tipo de vício. Então, a gente vê mulheres que a gente conheceu, mulheres muito bonitas, mas que tiveram seu corpo totalmente transformado, não porque engordou um pouco, porque teve filho, porque não. É porque realmente essa entrada no reino espiritual que ela teve, esse tipo de demônio deforma e deixa um corpo totalmente descaracterizado do corpo que ela tinha como mulher. Então, o que acontece? Nesse último exemplo que a pastora deu, essa mulher que ela se perde tanto e ela fica tão masculinizada, ela corta o cabelo curto, ela usa roupa de homem, ela começa a querer engrossar a voz, a ter barba, fazer tudo, ela entra num lugar que ela abominava. Ela foi para o lado realmente desse lado porque ela abominava essa figura masculina que batia, que maltratava, que era grossa, e ela se tornou exatamente a mesma coisa. E aquela outra moça que está com ela, que buscava alguém para ter essa coisa de alma, para entender, para ver a florzinha no papel higiênico, agora está batendo nela, xingando ela, desprezando ela, porque justamente atraiu a mesma coisa. Sim. Então, nenhuma das duas conseguiram fazer ou ter o que elas queriam, porque elas se perderam, porque uma virou o homem que ela abominava, e o outro recebe, a outra está recebendo agora no relacionamento a manifestação de homem que ela nunca queria. O que ela olhou no pai, no avô, em alguém, falou assim, eu não quero isso, no marido da sei lá de quem, falou, eu não quero isso para mim, foi o que veio para ela. Sim. Então é muito complicado, a gente vai tentar achar uma fuga, vai tentar achar algo fora da palavra e não vai ter, não vai encontrar. Sim. Então eu creio que é essa pegada aí. Vai fazer alguma coisa ou já pode orar? Já pode orar. Isso mesmo. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais esse dia, por mais essa semana que estamos encerrando, essa escola. Que tenhamos, ó Pai amado, um final de semana tranquilo, um Shabat, juntamente com o Pentecostes, onde nós estamos encaixados aí nas manifestações, naquilo que está liberado para nós no reino espiritual. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, fala com as nossas vidas, nos guarda, nos dá realmente essa manifestação de alegria. Pai, nós falarmos de alegria hoje em muitos lugares, em muitos lares, é uma utopia. Sim. Mas nós cremos, ó Pai querido, que o Teu Espírito Santo pode levar realmente essas vidas a um lugar de alegria, apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, trazer realmente um tempo de alegria pelo Teu Espírito, que consigam, ó Pai amado, separar as circunstâncias daquilo que é o Senhor, consigam separar a circunstância daquilo que está liberado no reino espiritual. Sim. Em nome de Jesus, que tenhamos essa graça da parte do Senhor, de vivermos aquilo que está liberado no reino do Espírito, para que isso venha a reger o que está acontecendo agora na terra, na circunstância, no casamento, na vida financeira, em todas as áreas que estamos com problemas, mas em nome de Jesus, que nos apeguemos à regência espiritual liberada nesse momento. É um momento de alegria, de festa, de regozijo, de descanso.
Em nome de Jesus, Pai, nos dá essa graça de Sim. descansarmos em Ti, primeiramente, para entrarmos nisso. Sim, Guarda Pai. as vidas, as famílias, cada casa aqui representada, cada Sim. ministério, os irmãos que vão assistir depois. Em nome de Jesus, nos guarda, Pai, nos dá realmente direção em todas as coisas. Muito Sim, obrigado papai. por cada vida que tem gasto o seu tempo, entrega a porção, uma porção da sua vida aqui para estar aqui nesse ensino, Sim, que papai. possam ser alcançados pela tua palavra em todo o tempo, Pai. Nos guarda, nos dá livramento. Sim, Em meu nome Deus. de Jesus, perdoa os nossos pecados. Sim, Pai. Que tenhamos uma consciência muito profunda de Sim, meu Deus. arrependimento. Em nome de Por Jesus. favor, Pai, limpa as nossas vidas. Sim, Em Pai. nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. E é isso daí. Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe. Até segunda, para a glória de Deus. Amém? Glória Shalom, a Deus. shalom. Shalom.